Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o terceiro episódio, com algumas coisinhas do segundo, né? Como eu fiz no vídeo anterior sobre a série, sobre a minissérie, né? Cenas de um casamento. Tem vários pontos que me chamaram a atenção nesses episódios que eu vou relatar aqui agora, né? Primeiro, eu comentei no vídeo anterior que o Jonathan, né? Que eu chamei de Levi, o sobrenome dele é Levi, né? O Jonathan, ele ficou assim, devastado com a separação. Quando eu assisto essa série, né, eu ainda não vi a original, né, a série do Bergman, que possivelmente deve ser completamente diferente dessa, mas quando eu assisti essa série pela primeira vez, eu estou reassistindo para gravar esses vídeos, a impressão que eu tive foi o seguinte, que o fato da Myra ter saído de casa o abalou muito mais do que a traição, assim. O abandono aqui foi muito maior do que a traição. Ela ter deixado ele, né, ido, né, seguir a aventura dela lá com o Polly, né, com o Polly. Enfim, nesse terceiro episódio, os dois aqui, eles possuem uma química absurda, como eu comentei anteriormente, né? Esse casal, apesar do episódio 4, para mim, até então, ser o melhor, que os dois jogam um monte de coisa um na cara do outro, é uma briga assim, muito pesada, um aponta os defeitos do outro, as falhas do outro, e tipo, é algo muito cruel, sabe? Os dois são cruéis ali um com o outro. Mas há um componente aqui que me chama a atenção, que é o seguinte, que é o sexo. Tipo, a Myra é uma mulher, e ela diz isso, né? Extremamente sexual. Gosta muito de sexo. Já o Jonathan, não. Então, assim, ele teve uma educação judaica e tal. Ele é um cara mais conservador. Ele não gosta nem quando ela fala pau, por exemplo, ou trepar. Ele não gosta de ouvir essas palavras que para ele são sujas, né? Então, assim, ele é um cara que não gosta tanto de sexo, talvez, quanto a sua esposa, né? Quanto a Myra. E ela gosta muito de sexo. Essas duas pessoas, esses dois personagens, são completamente diferentes, assim. São meio que... Um é a antítese do outro. E eu não tô falando em relação a papéis de gênero. Tô falando de personalidade mesmo. Os dois são completamente diferentes, assim. A maneira de ver o mundo, a maneira de enxergar as coisas. Beleza. Só que tem uma cena que me chamou muita atenção, é quando ele diz não. Ele diz não pro sexo com a ex dele. Aqui é importante pensar duas coisas. Primeiro, para qualquer pessoa que namorou durante um bom tempo, né, foi casada durante um bom tempo, dizer não ao sexo é algo muito difícil. Sabe quando as pessoas brincam assim, fulano de tal tá fazendo um repeteco, né? Um vale a pena ver de novo, ou nossa, você teve outra recaída com seu ex. Para pensar no seguinte, tem várias camadas essa questão, né? Você já parou para pensar hoje em dia o quão difícil e complicado é conseguir sexo com uma pessoa que você gosta? Você pode contratar uma garota de programa, um garoto de programa, você pode baixar o Tinder ou o Grindr, sei lá, e colocar, olha, quero só sexo. E você vai conseguir um sexo rápido, né? Indolor, um miojo, digamos assim, né? Não mata a fome, ou melhor, não alimenta, mas mata a fome, né? E às vezes o desejo da pessoa não é tanto a relação sexual, o coito em si, mas é tudo que envolve a relação sexual. É o flerte, a conversa, tomar uma cerveja, um vinho, um uísque, comer ali algum queijinho, fundir, alguma coisa assim, sair para lanchar, tomar um banho junto, assistir televisão, dormir junto e o sexo. O sexo, para algumas pessoas, não é o prato principal, digamos assim. É a cerejinha do bolo. Tem gente que você pode transar e o ato em si ser maravilhoso, mas o antes ser horrível.
pessoa não tem conversa, o diálogo ali não flui, ela é completamente diferente de você, as coisas não, né? Aí você acaba só transando. Aí o pós-sexo é pior ainda. A pessoa às vezes se levanta e vai tomar banho porque não gosta de ficar ali com os fluidos corporais. Isso acontece na série, né? O, o, o Jonathan, logo depois que goza, ele vai pro banheiro e se lava. Ele não permanece ali nu com a Myra logo depois de transar. Ele logo, né, se lava ali do esperma, ali, dos fluidos corporais. Às vezes o pós é horrível e o antes é horrível. E o sexo pode ser bom. Às vezes o antes é muito bom. O sexo pode ser mais ou menos. Mas o pós pode ser maravilhoso. Então, assim, para um adulto, o que eu comentei anteriormente, é uma série, na minha concepção, para um adulto mesmo, tem coisas que são muito mais importantes do que o sexo em si, o ato em si. E aqui na série, os dois têm uma química muito boa, assim. Aquela velha fantasia do espectador, né? Tipo, pô, esses atores devem ter se pegado na vida real. Não é possível. Tipo, a maneira como os dois se olham, como se tocam, como se beijam e tal. É muito real. Apesar de ser uma série. Apesar de ser uma série, né? Tipo, aquilo dali não é real, né? É uma ficção. Então, eles têm uma recaída, uma quase recaída, né? Dão uns beijos ali na boca e tal, uns amassos. Aí ele tá no chão e ele diz assim, olha, eu não posso transar com você, porque senão eu vou voltar a estaca zero. O Levi, ele tá fazendo terapia. Você vê, e isso surpreende a Myra. Ela tem preconceito com isso. Olha só. Ele tá fazendo terapia e ele diz, olha, eu fiquei muito mal quando você foi embora. Se eu transo com você, as coisas não, né, vão se complicar e tal. Eu não quero transar. Isso, quando eu assisti a série, eu achei incrível, porque é muito difícil para um homem negar sexo. É muito difícil para um homem hétero negar sexo. Tipo, dentro dessa cultura machista que o homem hétero tem que ser pegador, que ele tem que pegar todas, que ele tem que, né, exibir ali os seus feitos sexuais, quase que como uma prova fálica, né, do quão foda eu sou, do quão bom eu sou, do quão dotado eu sou, etc e tal. Então, ele ter dito não, na minha concepção, é o ápice de uma maturidade emocional no que diz respeito ao sexo. Por quê? Tem muito homem que transa sem vontade. Transa por transar. Transa porque tem que transar. Transa porque tem dentro dele, também por conta do machismo, uma espécie de obrigação do sexo, como quem diz, olha, se eu tô negando fogo, ela pode achar que eu sou viado. Se eu tô negando fogo, ela pode achar que eu sou... Enfim, vários termos, né? Ela pode achar que eu sou broxa, ou que eu não gosto dela, ou que eu não gosto de mulher, enfim, várias coisas, né? O cara dizer não para o sexo, ele precisa estar num nível de maturidade emocional e também de maturidade em relação à sua própria masculinidade muito grande. O cara falar assim, não, hoje eu não quero. Não, hoje eu tô muito cansado. Inclusive, esse argumento, quando você conversa com homens, sempre tem um amigo que vai falar assim, ó, cuidado, hein? Você pode estar cansado aí de fazer, mas o Ricardão nunca está cansado. Aí a mulher não vai lá e transa com o marido e acaba traindo ele com o vizinho. Então, assim, existe também essa aura do como quem diz, olha, se você não transar com a sua mulher sempre, se você não deixar a sua mulher satisfeita sempre, ela vai trair você. Aí o cara já começa, né, com uma noia, como quem diz, olha, eu tô cansado, mas eu vou transar. Eu tenho que transar porque eu sou homem. Né? Então, assim, são várias camadas. E aqui ele diz não. Não, acho que transar com você não vai ser legal para mim. Né? Eu vou voltar meio que a estaca zero dentro dessa relação que não é mais relação. Aqui tem um momento muito íntimo entre os dois, que ele desabafa. Isso também me chama a atenção na série. Ele se comunica, ele tem a comunicação dele, a maturidade emocional dele é muito maior do que a Myra. A Myra, ela só admite as coisas brigando, na raiva, ou com agressividade. Ele não, ele conversa. Ele entra em contato com as suas próprias emoções, ele nomeia as suas próprias emoções,
ele coloca suas emoções para o outro. Isso é maturidade emocional, assim, ele conversa como um adulto. Tipo, é muito interessante, tipo, como que a terapia para ele surgiu inúmeros efeitos, né? Tipo, e ele vai falando para ela, olha, eu me senti assim quando você foi embora, eu desejei que você morresse, eu desejei que você voltasse para mim, e ele começa a falar para ela. Ele fala tudo para ela, ó, eu me senti assim, eu não vou voltar a essa estaca de novo. Aqui, uma das coisas que mais me surpreenderam na série também é o amor próprio dele. Então, assim, é um personagem que ele tem amor próprio. Ele não aceita a Myra de volta, né? Ele diz isso, ó, não, assim, comigo não vai rolar de novo. E eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo que o sexo aqui, né, eu fiz uma brincadeira, o sexo não amolece ele, mas ele tem consciência de que o sexo dentro de algumas relações, digamos assim, pode acabar embolando as coisas. Então, assim, tenta imaginar uma pessoa que está se separando, sei lá, de um casamento de 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 2 anos, enfim. E essa pessoa, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, tem uma recaída com o ex. Ou toda semana fica transando com o ex. Aí diz assim, não, é só sexo. Não é só sexo. Quando você foi casado com alguém, quando você teve uma relação com alguém, quando você tem um filho com alguém, uma filha com alguém, nunca será só sexo. As coisas se embolam, sempre vai embolar para um dos dois. Por exemplo, o cara tá transando com a ex. Às vezes para a ex é só sexo. Ah não, meu ex conhece meu corpo, sabe como me fazer gozar e tal, eu não tenho tanta burocracia para transar, não preciso conversar com ele, não preciso ir para um encontro, não preciso adotar, né, uma outra personalidade para ele gostar de mim, não preciso baixar o Tinder nem nada, eu já conheço ele, beleza. Para mim é um sexo prático, com alguém que eu conheço há muito tempo, que sabe me dar prazer, eu sei dar prazer a ele e tá tudo certo. Às vezes para ela pode ser assim, mas às vezes para ele não. Às vezes para ele o sexo com a ex, quando ela vai embora, ele pode ficar pensando, caramba, nossa, eu ainda gosto dela. Ou, nossa, eu nunca vou conseguir transar com alguém como eu transo com ela. Ou, caramba, o sexo com ela é completamente diferente com a das outras. Nossa, sinto falta dela. Aí tudo isso se embola. Então, às vezes, para um pode ser só sexo, para o outro não, assim. Nunca será só sexo quando um casal que se conhece há muito tempo, que se ama, ou que se amou muito, né? Os dois se amaram e tal. Nunca só sexo. E o sexo aqui pode sim confundir as coisas. E ele tem consciência disso. Eu gosto disso na série. Ele tem consciência disso, de que se ele continuar tendo relações com ela, não tanto em relação à relação sexual em si, mas é o antes e o pós. Ele gosta dela, ele ama a Myra. Ele sabe que o sexo pode ser uma porta de entrada para ele mudar de ideia. E ele precisa ser firme, né, na decisão dele de não voltar. Por quê? Ele enfatiza isso o tempo todo. Ela quer voltar com ele, não porque ela quer voltar com ele, tipo, deseja ele, mas porque ela não tem mais o Polly. Ela não tem mais uma relação com o Polly, ela não tem mais o emprego dela, ela não tem mais nada. Se ela não tem mais nada, sobrou quem? O marido dela, que ela era extremamente insatisfeita com esse marido. E ela joga isso na cara dele, né? E tem uma cena muito boa no quarto episódio, que eu vou comentar no próximo vídeo, que é o seguinte, que ele diz assim, olha, eu descobri que eu posso encontrar alguém que gosta de mim como eu sou, que admira as coisas que eu gosto, né? As coisas que eu acredito, diferente de você, que sempre não gostou delas. Então, tipo assim, vamos dar um exemplo. O cara namora uma mulher, aí ele gosta muito de anime. Gosta muito de anime, ou gosta muito de videogame. E a mulher sempre reclamava isso com ele. Você só fica nesse jogo, você gasta muito dinheiro nesse jogo, passa muito tempo nesse jogo. O que você faz aí assistindo anime? Um homem velho desse de 40 e poucos anos, 40 anos assistindo anime, assistindo desenho, era pra você estar fazendo outra coisa e tal, não sei o quê. Sempre enchendo o saco do cara com isso. Aí imagina esse cara conhecendo, por exemplo, uma mulher que também joga,
que também assiste anime, que gosta de assistir anime. Aí ele diz isso pra ex: olha, tá vendo o que você odiava em mim? Fazia parte, né? Que faz parte de quem eu sou, do que eu gosto. Eu encontrei alguém que gosta disso também. Tem tantas camadas essa cena, esse diálogo. Tipo, ó, eu tô encontrando, eu posso encontrar alguém que vai gostar de mim como eu sou. Por quê? O que ele está dizendo aqui? O que é interessante também para a gente pensar. Às vezes você pode amar o seu cônjuge, mas pode não gostar dele. E era dessa forma que ele se sentia, né? Tipo, olha, eu sei, em tese, né? Eu sei que você pode me amar, mas você não gosta de mim. Você não gosta de mim, das coisas que eu gosto. E eu posso encontrar alguém que goste de mim como eu sou. Claro que isso aqui faz parte daquela velha e boa ilusão que precisamos acreditar, né, no amor romântico, que o outro de fato vai nos aceitar como realmente somos. Isso é mentira, né? Tipo, qualquer pessoa que lê o mínimo de psicanálise sabe disso, né? Que isso é mentira. O outro nunca vai te aceitar do jeito que você realmente é. Muito pelo contrário. Ele vai tentar aos poucos te mudar. Porque no fundo, queremos nos relacionar com a gente mesmo. Tipo, você quer transformar o outro em você. Você quer transformar o outro em você. Por isso que a estranheza, uma mistura de raiva com inveja também, às vezes, né, como diz a Mônica, a inveja branca, quando você encontra um casal que é muito parecido, que parece até irmão, tipo, tem muita afinidade, você nem suporta assistir ou ver qualquer coisa desse casal, mesmo que em filme. Isso também corrobora muito para aquela ideia, né? Ah, os opostos se atraem. Não necessariamente, assim. Os opostos em determinadas circunstâncias dá muito problema. Então eu acho interessante isso que ele coloca nesse episódio 4, né? Do tipo, olha, eu posso encontrar alguém que pode que vai gostar de mim como eu sou, diferente de você. Aqui o Jonathan, né, o Levi, ele meio que com a separação, ele faz um balanço da vida dele, tipo assim, da relação dele com ela. Soa como se nesse tempo todo ele só tivesse aceitado ali migalhas de afeto da Myra. Óbvio que aqui, na série, nesses primeiros episódios, é fácil o espectador demonizar, né, não gostar da Myra e se simpatizar ou empatizar mais com o Jonathan. Porque ele foi traído, porque ele foi deixado, porque ele foi, né, enganado pela esposa e tal, que abandonou e deixou ele em casa, coitado, sozinho, cuidando da filha, sem ninguém, ficou devastado, e pipipipopopó. É óbvio que isso comove, né? Mas aí é aquela pergunta: e se fosse uma mulher? E se fosse uma mulher? Tipo, será que ficaríamos comovidos da mesma forma? Porque existe existe também, às vezes, na nossa sociedade, essa coisa do corno, né? Eu não estou falando do corno, da fantasia do cara de ser corno ou da humilhação que é ser corno. Mas existe na nossa sociedade uma coisa que é o seguinte: as pessoas às vezes podem ter pena do cara que foi feito de corno e demonizar a mulher que fez o cara de corno. Mas quando isso ocorre no contrário, não tem a mesma comoção. Por exemplo, o Neymar já cansou de trair a esposa dele. A esposa dele grávida e os caramba. As pessoas fazem meme disso. Na época, quando teve a separação ali do Whindersson com a Luísa Sonza, porra, pegaram a mulher pra Cristo. E ela nem traiu o Whindersson. Ela nem traiu o Whindersson. Teve gente que falou que o Whindersson entrou em depressão na época por conta dela, por conta do chifre que ela meteu nele. E ela nem traiu o Whindersson. Então também tem essa questão, né? Por que a maioria dos espectadores se simpatiza, né? Se comove tanto e sente meio que, não uma pena, né? Uma coisa assim com o Jonathan e esse movimento de demonizar a Myra, né? E se fosse um homem? Próximo vídeo vou comentar um pouquinho sobre o episódio 4, que na minha concepção é o melhor dos episódios. Até a próxima.